Bom, gente, agora eu quero fazer com vocês um exercício para tentar fazer ficar mais claro esse truque que o Taylor usou para obter a Lagrangiana, que a gente viu no último vídeo. O exercício é o seguinte, ó, a gente tem duas massas M1 e M2 presas por uma mola de constante K, né? E essa mola tem uma força dada por menos K distância entre as molas, né? Orientada no sentido que liga uma mola até a outra, né? Então F igual a menos K, R1 menos R2, certo? A força que a partícula 1 sente, por exemplo, está na direção 1 para 2, que é menos R1 mais R2. Então ela está orientada nesse sentido. Na partícula 2 é uma força que está orientada de 2 para 1, que é o R1 menos R2, então é menos K, R2 menos R1. Tudo bem? Essa expressão serve para os dois. Esqueci de colocar uma flechinha sobre o F, né? Força é sempre um vetor, mas fica aqui, usem a imaginação para ver uma flechinha aqui. Tá? Em outras palavras, a força é dada por menos K, distância entre as partículas, que é R, né? O módulo de R1 menos R2, né? Na direção R chapéu, que é a direção R1 menos R2. Tudo bem? A gente já viu então que eu posso substituir o problema original de duas massas M1 e M2, né, por outras duas massas. Uma que está no centro de massa Mzão, M total, né, e a outra de massa reduzida, Mi, né, na posição R, que é a posição relativa. Tudo bem? E aí a força que essa partícula de massa Mi sente é a mesma força que as partículas originais sentem também. F, menos K, R na direção R chapéu. Tudo bem? E o problema pede para vocês determinarem qual é a trajetória dessa partícula, dadas essas condições iniciais, né? O x, que é o x relativo, inicialmente era em x0, e o y relativo, 0. O x ponto 0 é a velocidade relativa x inicial, é 0, e a velocidade relativa a y inicial é um v0. Então a partícula sai desse ponto aqui, x0, né, um ponto qualquer aqui, x0, com uma velocidade orientada paralela a y, v0, tá, que é uma constante. E o exercício também pede para vocês usarem x e y como coordenadas generalizadas. Tudo bem? Então esse é o problema colocado na forma que a gente já viu como fazer, né? Centro de massa como origem e partícula de massa Mi, massa reduzida, na posição igual à posição relativa entre as duas partículas. Vamos lá. Para obter a Lagrangiana, vamos primeiro obter a energia potencial, né? Eu sei que a força é dada por isso daqui, mas a força é conservativa, né? Não tem atrito em lugar nenhum. Então a força é menos o gradiente de um potencial, menos ΔV, ΔR nesse caso, né? O módulo da força. Integrando essa equação, você vai descobrir que o potencial é 1/2 de KR ao quadrado, mais qualquer constante aqui que você pode ignorar. Tá? Então isso aqui é o potencial. Já a energia cinética é isso aqui, né? Se eu tenho uma partícula na posição x e y, a velocidade é x ponto, y ponto, e em módulo ao quadrado é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Né? E daí eu monto a Lagrangiana. Perdão, deixa eu voltar. Eu monto a Lagrangiana, que está aqui, né? 1/2 de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, que é a energia cinética, e a energia potencial está aqui. Mas a energia potencial, na verdade, é isso aqui, né? Porque o R ao quadrado, que é isso aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, né? É a soma do quadrado dos catetos. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu escrevo a Lagrangiana de forma explícita, dessa maneira, né, em função das minhas duas coordenadas generalizadas, x e y, e aparece x ponto e y ponto. Tudo bem? Então essa aqui é a Lagrangiana real, né, a Lagrangiana da partícula de massa Mi, escrita de forma explícita, né, em função das duas coordenadas generalizadas. Daí eu posso usar essa equação para obter as equações de Lagrange, né? Aqui está o ΔL ΔX ponto, ΔL ΔX, ΔL ΔY ponto, ΔL ΔY, né? ΔL ΔX ponto é μx ponto, ΔL ΔX é menos kx, é muito parecido para y, né? As equações são simétricas, né? Essa Lagrangiana é simétrica em relação a x e y, e x ponto e y ponto. Significa que se eu trocar x por y e y por x, e x ponto por y ponto e y ponto por x ponto, a Lagrangiana fica a mesma, né? Não muda nada. Então ela é simétrica em relação às minhas duas coordenadas generalizadas. Montando a equação de Lagrange, então, né, para x, eu obtenho isso aqui, mi x dois pontos,
que é o DDT de del L del x ponto, menos kx, ou seja, mais kx é igual a zero. Para y é uma coisa bem parecida, é isso aqui. Tudo bem? Então essas duas são as equações de Lagrange que eu tenho que resolver, as equações do movimento. Tudo bem? Mas a gente pode usar o truque do Taylor para escrever, por exemplo, a energia cinética, que na verdade é isso daqui, né? A energia cinética é isso. Eu posso usar um truque, que é o truque que o Taylor usou, que é escrever o v ao quadrado como produto vetorial de v, produto escalar de v por v, né? Mas v é o r ponto, então ele é igual ao r vetor ponto ao quadrado, tá? É só uma notação, truque do Fourier é só uma notação para isso daqui, ó. Essa daqui é a expressão explícita, essa daqui é só uma maneira de representar, como um truque, né? Já que o r ponto, né, o r vetor ponto é o x ponto i, mas y ponto j, e o módulo disso é isso aqui que está aqui, tá? A mesma coisa para o potencial. O potencial é isso daqui, né? Ou isso daqui, tá? Mas o r, né, é o x na direção i mais y na direção j, eu posso substituir por isso daqui. Tudo bem? Essa parte que está aqui em cima é representada por isso daqui no truque de Taylor, no truque do Taylor. E aí, portanto, eu reescrevo a lagrangiana usando o truque dessa maneira aqui, né? Sendo que o R é x na direção i mais y na direção j. E o R ponto é a mesma coisa com um ponto em cima. Tudo bem? Então esse aqui é o truque. Mas a lagrangiana de verdade é essa aqui inteira, né? A equação 1. A equação do truque é essa daqui. Mas, se a gente usa essa equação, ó, para a lagrangiana, a gente obtém essas duas derivadas parciais aqui. Né, para fazer o del L del R vetor ponto, você pega essa expressão aqui e considera o R vetor como simplesmente uma função, né? E deriva em relação a R ponto. Vai dar μ R vetor ponto. E derivada em relação a R vetor é menos K R vetor, né? E aí você monta a equação de Lagrange. Esse daqui, derivada em relação ao tempo disso, é o μr, dois pontos, menos kr, mais kr, igual a zero. Essa é a equação de Lagrange, né? Mas, é a mesma coisa que eu pegar essas duas equações aqui, ó, e colocar na forma vetorial, né? Ó, junta as duas, μ, x ponto, y ponto, mais k, xy, igual a zero. Né? Agora, x dois pontos, y dois pontos, é a aceleração r dois pontos. Né? X dois pontos na direção i mais y dois pontos na direção j é a aceleração r vetor dois pontos. A mesma coisa para o x e y, né? X na direção i mais y na direção j é o vetor posição relativa a rzinho, tá? Essas duas equações são fornecem a mesma equação de Lagrange, as mesmas duas equações de Lagrange, só que aqui está disfarçado em forma vetorial, né? Mas é a mesma coisa. Tudo bem? Então eu espero que isso tenha simplificado e elucidado o que eu fiz nos últimos vídeos, que foi aquele truque do Taylor, tá? Bom, só para terminar o exercício, né? Ele pede para a gente determinar a trajetória para essas condições iniciais. Então vamos ver como a gente consegue resolver. Eu vou voltar para essas duas equações aqui, ó, tá? Para resolver, que está aqui no outro vídeo, no outro slide. Eu tenho que resolver essas duas equações que são praticamente as mesmas, né? Só trocar x por y, que a de baixo fica igual a de cima. Então a solução geral para essas equações diferenciais, né, é isso aqui. Essas equações são as equações de um oscilador harmônico, né, de frequência dada por raiz de k sobre m. Né? A solução geral, como é uma equação diferencial de segunda ordem, tem duas constantes cada uma. Tem um a e um φ1 no primeiro caso, um b e um φ2 no segundo caso. Tá? Mas é sempre um seno ou um cosseno de alguma coisa. Tanto faz eu usar seno e cosseno. Eu estou usando seno para o y para simplificar o que eu quero fazer na sequência. Tá? Mas poderia ser cosseno também, ou poderia ser seno do lugar do cosseno para x, tanto faz. Mas isso simplifica se eu fizer assim. E aí eu tenho que impor as condições iniciais, né? As condições iniciais são essas daqui. O x para instante t igual a zero é um x0, o x ponto é 0, o y é 0 e o y ponto é v0. Tá? Então vamos começar da primeira aqui. Ó, né? O x, deixa eu começar dessa daqui, tá? E vamos colocar
para tempo igual a zero nessa equação aqui em cima. Quando você põe t igual a zero aqui, vai te dar a cosseno de menos φ1, que é igual a cosseno de φ1. Né? Isso tem que ser igual a x0. Isso me dá uma equação. A segunda equação é essa daqui, para o x ponto de 0 igual a zero. Quando você deriva essa daqui, ó, x de t igual a isso, você deriva, vai dar x ponto de t, é menos a ômega seno de ômega t menos φ1. Para t igual a zero, é menos a ômega seno de menos φ1, que vai te dar mais a ômega seno de φ1. Isso tem que ser zero, né? O a não pode ser zero, porque o x seria sempre zero, né? Daí não teria solução para x. Então não pode ser a igual a zero, tem que ser seno de φ1 igual a zero, ou seja, φ1 igual a zero. Tá? Veio dessa segunda equação aqui. Se φ1 igual a zero, o cosseno de φ1 é 1, então o a é x0. Tudo bem? Então a gente descobriu as primeiras duas constantes, a e φ1, e aí a gente escreve o x de t, que está aqui. X de t é o x0 cosseno de ômega t. Tá? Essa aqui é a primeira solução para a equação do movimento, para a primeira coordenada generalizada, que é o x. Eu faço a mesma coisa para y, eu não vou repetir todo o processo. Essas são as condições iniciais, você monta essas duas equações, resolve, obtém isso daqui, né? Claro, usando essa equação para obter essas duas equações, descobre as duas outras constantes b e φ2, monta o y de t, daí você tem esse sistema de duas equações aqui para x e para y, que são as equações do movimento finais, né? Para montar a equação da trajetória, que é o que pede o exercício, né? Tá aqui, ó, determine a trajetória, tá? É só você eliminar o tempo dessas equações, ó. Veja que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado tem que dar 1. Então você faz aí, isola o cosseno e o seno, eleva ao quadrado os dois, soma, tem que dar 1. Você vai descobrir isso daqui. Essa aqui é a equação da trajetória, tá? Que eu vou colocar numa forma um pouco mais bonitinha, que é essa daqui, que é a equação de uma elipse. Uma elipse de semi-eixo maior x0, que está embaixo do x aqui, né? E semi-eixo menor v0 sobre ômega, que está aqui embaixo do y, tá? A trajetória é essa aqui, então a partícula fica circulando aqui por essa... Circulando não, né? Porque não é um círculo, ela fica orbitando, seguindo uma trajetória elíptica, com o centro de massa lá na origem. Quem orbita aqui é a partícula fictícia de massa μ, hein? Fique bem claro isso, né? Não é nenhuma das duas partículas originais, não, né? Não são essas partículas originais que estão orbitando. É a partícula de massa μ, partícula fictícia, tá? Que está orbitando aqui pela elipse. E ela parte desse ponto aqui, x0, né? X igual a x0, y igual a y0, com velocidade inicial v0 na direção y, né? De acordo com as condições iniciais, tá? Então essa aqui é a trajetória. Se você quiser saber a posição na trajetória para qualquer instante, você usa as equações do movimento que você achou aqui, x e y em função do tempo. Então em cada instante a partícula está em uma posição, de acordo com essas duas equações, né? De tal forma que a trajetória seja uma elipse, tá? De semi-eixo menor x0, semi-eixo maior x0, semi-eixo menor v0 sobre ômega. Tudo bem? Então essa aqui é a solução final do exercício. O que eu gostaria que vocês focassem era nisso aqui, ó, tá? A maneira de escrever a lagrangiana usando o truque do Taylor. Tudo bem? Então eu espero que tenha ficado mais claro o que a gente fez nos últimos vídeos. E até a próxima, quando a gente falar de alguma outra coisa, tá? Tchau, valeu!